Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 do livro de Atos, dando continuidade aí às viagens missionárias de Paulo, depois da conversão dele, né? A gente tem estudado todas as cidades que Paulo passou. A última cidade que nós estudamos no capítulo 20, quem não assistiu, assiste lá, para entender melhor aqui a continuidade que nós vamos ler. Ele tinha ido para Troa de Mileto, e no final do capítulo, ele se despediu das pessoas e falou, provavelmente a gente não se veja mais, e isso causou uma tristeza neles, mas Paulo seguiu, né, conforme o Espírito Santo ia orientando Paulo, como a gente tem visto muito, né, a relação que Paulo sempre teve com o Espírito Santo para poder caminhar aí, para pregar o Evangelho. Então, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 21, que diz o seguinte: nós nos despedimos deles e fomos embora. Aqui quem tá falando, nós nos despedimos dele e fomos embora, é Lucas, né? Lembrando que Lucas, que viajava junto com Paulo, provavelmente era o médico que ajudava aí Paulo quando ele era apedrejado, quando fazia alguma coisa com ele, Lucas sempre estava junto. Então Lucas relatando para Teófilo, né? Como a gente estudou no capítulo 1, ele tá relatando algo que ele estava junto nessa situação, né? Então ele fala, nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Ciós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, mais uma vez, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Então, o Espírito Santo havia avisado para aquele grupo de irmãos que ele não deveria ir para Jerusalém. O Espírito Santo havia revelado isso a eles, né? Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Gente, já é a segunda vez que nós lemos, né, que os irmãos, na despedida, depois de se reunirem, eles se ajoelham e oram, né? Então, isso é uma prática muito comum do cristão e maravilhosa, que quando a gente está em comunhão com os irmãos, que nós estejamos em oração, tudo consagrando ao Senhor, né? Eles tinham muito essa atitude, os primeiros cristãos aqui. Porque a gente leu isso no capítulo 20 também, né? Na despedida deles. Versículo 6. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem navegando da cidade de Tiro para Ptolomaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhido em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Então, mulheres que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isso. Em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Olha que interessante, o Espírito Santo já alertando Paulo. Primeiro, nessa primeira cidade que ele chegou e passou uma semana com os irmãos, o Espírito Santo revelou que teria problema em Jerusalém. Agora, ele chegando num outro lugar, na casa de Filipe aqui, onde as filhas dele profetizavam e uma outra pessoa que profetizava também, através do Espírito Santo, falou, até amarrou, né, mostrou para Paulo, Paulo, você vai ser preso desse jeito, amarrando o cinto nos pés e nas mãos, e falou, desse jeito você vai ser preso nesse lugar. Então, era o Espírito Santo falando o tempo todo, né? Então, o bom de ter a comunhão com o Espírito Santo, ele vai nos avisando, ele vai nos orientando, né? Nos alertando dos perigos, dos tempos. Isso é uma coisa que eu venho falando muito para vocês, que é
a base do livro de Atos. A base do livro de Atos, o que que é? É a comunhão do cristão com o Espírito Santo. Porque é a nova forma de Deus se comunicar com o povo agora, né? Lembrando que Jesus volta, então não tinha a pessoa de Jesus mais na terra, então é o Espírito Santo que faz esse papel. Então, em comunhão com esse Espírito, os cristãos, né, eles profetizavam, eles caminhavam, eles faziam milagres, várias coisas, como a gente já aprendeu aqui no estudo. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Então é muito interessante, porque a gente vê o tempo todo, nós vamos seguir lendo, né, o capítulo de Atos, mas a gente vê que Paulo não tem temor. Ele não teme, porque ele fala em uma outra carta, que ele fala assim: para mim, viver é a causa de Cristo, e se eu morrer, é lucro. Por que ele fala isso? Porque se ele morrer, ele tá com o Senhor dele, ele tá com a pessoa que ele mais ama na vida. Enquanto ele viver, a causa maior dele é falar de Jesus, ainda que para isso ele tivesse que ser preso, amarrado e morto. Então, esse é o sentimento de Paulo, cheio do Espírito Santo. Lembra que uma das coisas que Jesus falou, quando todos os discípulos fugiram no dia da crucificação, ele falou assim: ó, vocês não conseguem fazer nada por mim ainda, mas naquele dia, quando o Espírito vier, quando o meu Espírito vier e consolar vocês, uma das coisas que vocês vão receber é poder para falar sem medo, para não ter medo. Então, a falta de medo é uma das características da pessoa cheia do Espírito Santo. Ela não é mais medrosa, aquela pessoa que, ai, como vai ser o amanhã? Ai, como vai ser isso? O que eu faço aquilo? Porque o Espírito Santo, ele traz coragem, ele traz convicção para a nossa vida. Ele traz um poder interno assim: eu sei em quem eu creio. Eu conheço o meu Salvador, eu conheço aquele que luta as minhas lutas. E por mais que o mundo diga ao contrário, nós temos o Espírito do próprio Jesus que conversa com a gente, que está nos orientando, que está do nosso lado, segundo o próprio Cristo, até a consumação dos séculos. Então, o cristão, ele não teme. E essa fala de Paulo, né, fala isso, que ele estava pronto até para morrer. Versículo 14. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e disseram: que seja feita a vontade do Senhor. Então, apesar do Espírito Santo já ter avisado que provavelmente em Jerusalém, né, as coisas para Paulo iriam se complicar, ele seria preso, tudo, Paulo estava sem nenhum temor e disposto a fazer a obra, né? 15. Depois de passarmos alguns dias ali juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Manassém, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali. Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de o ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. O que vamos fazer? Gente, vamos entender aqui o que estava acontecendo. Até então, como eu já expliquei em outros vídeos, a lei de Moisés, toda a palavra de Deus, ela era só seguida no Antigo Testamento pelo povo judeu, pelo povo hebreu, posteriormente judeu. Era esse povo que seguia essas leis, que tinha essa obrigatoriedade. Então eles tinham costumes, tradições. Quando eles se convertiam a Cristo, ou seja, quando eles reconheciam que Cristo era o Messias esperado desde o Antigo Testamento e tornava Cristo o Senhor da vida deles,
eles não abandonavam os costumes deles, os judeus. Agora imagina Paulo indo pregar para um romano, indo pregar para um egípcio, indo pregar em qualquer outro lugar do mundo onde a cultura era completamente diferente. Eles nem conheciam a história, provavelmente, do Antigo Testamento. Então eu imagino que primeiro já era difícil pregar sobre Jesus. Porque para o judeu era mais fácil de assimilar. Eles já tinham uma história de um Deus único, onde um Salvador chegaria, e esse Salvador era Jesus Cristo. Agora, como começar essa história, né, para uma pessoa que era politeísta, possivelmente, né? Todos os casos aqui eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, eu imagino que já era um trabalho árduo para Paulo. E ainda assim, ele conseguia converter essas pessoas, fazendo com que elas entendessem a suficiência, a onipotência de Cristo. Porque ele demonstrava que Jesus era Deus e era o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Então ele não queria colocar um peso em cima dessas pessoas que nem conheciam a tradição judaica de circuncisar, de obedecer às regras de festas, às leis de alimentação. Por quê? Porque Paulo entendia que crer em Cristo era suficiente. Os costumes e as leis antigas haviam passado, era uma aliança antiga. A partir de Cristo, a nova aliança é apenas confiar nesse Jesus. E esse Jesus orientaria, através do Espírito Santo, cada um deles como seguir, como se portar, o que fazer, o que não fazer. Mas as regras religiosas, de festas, não fazia sentido para Paulo. Só que assim, os primeiros cristãos lá que ficavam em Jerusalém, eles inicialmente tiveram até um conflito para falar de Jesus para outra cultura que não fosse a judaica. E aí eles falavam, todos os cristãos, os judeus que estão se convertendo, eles não largaram a lei de Moisés. Eles creem em Cristo, mas eles comem a alimentação que Moisés nos ensinou. Eles creem em Cristo, mas eles guardam o sábado. Eles creem em Cristo, mas eles guardam as festas. Eles creem em Cristo, mas fazem tudo que Moisés nos ensinou. Como que você fala para outra parte, né, da humanidade que não precisa? Vamos conversar, precisa ou não precisa? Então aí se inicia um debate, tá bom? Eu quis dar essa introdução para vocês entenderem melhor o restante. Então a pergunta é, o que vamos fazer, né, com isso? Com certeza, eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. Faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm que cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa para que eles possam raspar a cabeça. Assim todos saberão que não é verdadeiro o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que, de fato, você vive de acordo com a lei de Moisés. Então, eles queriam que Paulo também, apesar dele estar ensinando fora que não precisasse, mas ele, para não escandalizar os judeus, que ainda seguiam a lei de Moisés, eles estavam pedindo para que Paulo fizesse o mesmo. Mas quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidas em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E também não pratiquem imoralidade sexual. Por quê, gente? Porque no paganismo era muito comum relação sexual entre todos, entre todos os religiosos. Não precisava ser casado, nada. Inclusive, se você estuda, né, as outras religiões, você vê que era relação mulher com mulher, homem com homem com qualquer mulher. Então, isso fazia parte de uma religiosidade, tá? Para eles era uma coisa comum, fazia parte de oferecer um sacrifício aos deuses dele. E, além disso, as carnes sacrificadas também eram oferecidas a esses deuses. Então, eles estavam falando, isso nós já explicamos para o pessoal não fazer. Então, Paulo falou com os 4 homens e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isso é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então, assim, Paulo concordou, não quis escandalizar, entendeu que talvez fosse importante para aquelas pessoas continuar o costume deles e aceitou, né, nesse momento. Mas alguns viram, né, ele entrando. Então, atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar:
Israelitas, nos ajudem. Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel e a lei de Moisés a este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim esse lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade de Paulo, e pensava que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. Na verdade, Paulo estava fazendo isso com judeus naquele momento, mas já quiseram caluniar Paulo, dizendo que era com um não-judeu, né? A confusão se espalhou por toda a cidade. Gente, deixa eu só fazer uma explicação aqui, só uma pausinha, pelo seguinte. Parece que Paulo estava de acordo que a lei segue, mas quando a gente lê as demais cartas que ele escreve para todas as igrejas, ele deixa muito claro, porque assim, ó, um recém-convertido que vem de uma cultura diferente, de uma religião diferente, há um tempo para ele assimilar todas as coisas. Então, assim, com certeza, posteriormente, Paulo falou, ó, gente, tudo isso que vocês estão fazendo, para Cristo, não vale nada. Se vocês fazem, guardam um dia, come uma coisa ou não come, para Cristo não interessa. Agora, se é importante para vocês, amém. Ele fala sobre isso, salvo engano, não lembro se na carta aos Romanos ou 1 aos Coríntios, depois eu posso deixar marcado para vocês aí no link, tá? Para vocês lerem a referência. Ele deve ter explicado isso posteriormente, mas assim, no início, quando você está começando a apresentar Jesus para as pessoas, né? Vamos trazer até para os dias de hoje. As crenças dela ainda são muito fortes. Então, a gente fazer assim, nossa, larga tudo que você acredita, para tudo, agora é assim. Eu acho que o risco de você perder essa pessoa para Cristo, né, para que ela não conheça Cristo, é muito grande. Então, Paulo teve muita sabedoria, né? Ele foi aos poucos, ele aceitou ali participar dessa lei de purificação para não escandalizar ali os judeus daquele lugar. Mas, com certeza absoluta, com base na carta que ele fala sobre isso, que eu vou relatar aqui depois do vídeo para vocês, ele posteriormente foi ensinando, ó, gente, isso aí para Cristo não vale, né? O que vale é a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que purifica vocês, não é mais uma cerimônia, né? Então, tudo isso é explicado posteriormente por Paulo. Mas aqui, Paulo aceitou fazer e ainda foi caluniado, né? Porque disseram que ele levou um não-judeu para dentro do templo, o que para o judeu era uma aberração. Judeu e não-judeus não se misturavam nessa época. Então, no 30, a confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Lembra a visão que o irmão tinha tido? 2 correntes? Mandou amarrá-lo com 2 correntes. Depois perguntou, quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas a multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram que carregar Paulo por causa da violência da multidão, que vinha atrás gritando, mata, mata. Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante, me dê licença para falar uma coisa com o senhor. O comandante perguntou, você sabe falar grego? Por acaso você é aquele egípcio que há algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto? Paulo respondeu, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escada e fez um sinal com a mão para o povo pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. Ele disse. Então aqui nós vamos finalizar, né? Dando continuidade no capítulo 22 para saber o que Paulo falou para esse povo que estava tentando matar ele por causa dessa confusão da cerimônia judaica aí, que eles estavam achando que Paulo tinha levado alguém não judeu para dentro do templo, tá? Então nós vamos saber essa história no próximo capítulo. Deus te abençoe.